Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que, nossa, muitas vezes é super mal compreendido, mas que carrega uma beleza simplesmente imensurável: a lei de Deus. Com total reverência às Escrituras, vamos entender o que esse código milenar realmente significa e como ele pode transformar completamente a nossa existência. E para começar do jeito certo, o nosso foco de hoje está no estudo de terça-feira, 26 de maio. Marcar essa data logo de início é fundamental para a gente se ancorar direitinho no cronograma e ter aquela base bem sólida para o nosso aprofundamento. A nossa grande bússola aqui é o próprio guia de estudo. Nós vamos seguir exatamente a estrutura desse material sensacional, observando passo a passo como ele organiza as ideias e conduz a mente por verdades bíblicas muito profundas, deixando tudo super claro e acessível. O nosso roteiro de hoje está dividido em 6 partes. Número 1, a data e o tema. 2, a definição de pecado. 3, o espelho e os óculos. 4, o resumo de Jesus. 5, a mentira do fardo. E, por fim, número 6, perguntas para reflexão. Vamos lá? Parte 1. A data e o tema. Estabelecendo o fundamento. Logo de cara, o guia lança uma provocação incrível. Afinal, como explicar o que é pecado para alguém que não é cristão? Não é uma tarefa tão simples. A gente precisa de uma definição que não fique só no achismo, sabe? Precisamos de algo sólido, que venha direto da palavra. E isso nos leva à parte 2. A definição de pecado, a resposta bíblica. A resposta mais cristalina para isso está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí, Romanos 3, versículo 20, complementa isso de um jeito magistral, afirmando que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, o ponto central aqui é o seguinte: pecar não é só cometer um errinho qualquer, é literalmente cruzar a fronteira de uma lei que o próprio Deus estabeleceu. É como se a lei fosse um marcador invisível e o pecado é exatamente o ato de ultrapassar essa linha. Mas tem um detalhe importante, viu? O guia traz 2 textos fortíssimos para nos lembrar de que o pecado não é só uma ação externa. É algo que está enraizado na nossa própria natureza humana. Olha o que diz o Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E Jeremias 17, versículo 9 alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Que retrato, né? Isso ilustra brilhantemente que a natureza humana é falha desde a raiz. A gente precisa desesperadamente de um padrão divino e de um salvador. Parte 3. O espelho e os óculos. A verdadeira função da lei. E aqui a coisa fica fascinante. A lei atua de 2 maneiras bem visuais e lindas. Primeiro, ela é como um espelho. Pensa bem, um espelho não limpa o rosto de ninguém, certo? Mas ele revela perfeitamente onde está a sujeira, mostrando a nossa real condição natural. E, em segundo lugar, a lei funciona como óculos. Quando a visão espiritual está toda embaçada, colocar esses óculos da lei traz uma clareza absoluta, traz convicção profunda e revela ao mesmo tempo como é o caráter perfeito de Deus e o que de fato importa para ele. E para a gente ter noção do peso disso tudo, o guia resgata um fato impressionante lá de Êxodo 20, dos versículos 3 a 17. Os 10 mandamentos não foram uma ideia humana, um conselho qualquer, uma tradição inventada. Eles foram escritos literalmente pelo dedo do próprio Deus. Essa origem divina dá à lei uma autoridade que simplesmente transcende o tempo. É o próprio Criador do universo, documentando os limites essenciais para a nossa proteção. Parte 4. O resumo de Jesus, a essência do amor. Chegando ao Novo Testamento, a gente encontra o grande coração do ensinamento cristão em Mateus 22, versículos 37 a 40. Jesus reafirma a importância da lei de um jeito lindo. Ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. E ele fecha com uma frase avassaladora: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebeu a genialidade? Jesus pegou toda aquela estrutura e condensou em uma única essência: o amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Para amarrar essa ideia perfeitamente, a gente olha para a referência de Hebreus 1, versículos 1 e 2. O texto nos lembra que, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Tudo isso para deixar muito claro que, desde as palavras lá no Monte Sinai até hoje, o objetivo fundamental da lei sempre foi
proteger relacionamentos. É o Criador nos dando as regras para proteger a nossa relação com Ele e com todo mundo ao nosso redor. A lei, na verdade, é um instrumento de proteção e jamais de opressão. Parte 5. A mentira do fardo, desmascarando a distorção. É exatamente aqui que a gente esbarra no clímax de um contraste gigantesco. Existe uma grande distorção criada pelo inimigo para fazer a humanidade enxergar a lei como um fardo pesado. Sabe aquela visão de um código legalista que suga toda a alegria? Pois é. Mas o propósito real de Deus é o extremo oposto. A lei é pura manifestação de amor e de liberdade. Ela só parece pesada quando ocorre o esquecimento de que o autor dela nos ama absurdamente e só quer nos poupar das consequências destrutivas do pecado. E se restou qualquer pinguinho de dúvida, a Bíblia encerra o assunto de vez em 1 João 5, versículo 3. O apóstolo é super enfático ao escrever, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não são difíceis de guardar. Obedecer é, na verdade, uma resposta alegre, uma expressão contínua de amor para todos que mantêm um relacionamento genuíno com o autor da vida. Parte 6. Perguntas para reflexão. Aplicação pessoal. E assim chegamos ao fim da nossa análise, mas não sem antes deixar 3 questões vitais para a gente internalizar. Primeira, em uma escala de 1 a 5, quão preciosa é a palavra viva de Deus no dia a dia? Segunda, encarar a lei traz um sentimento de limitação ou de um tremendo fortalecimento? E a terceira, o que mudaria de verdade se esse amor a Deus e ao próximo estivesse no centro da vida, da família e da comunidade? Pense no impacto maravilhoso de olhar para a lei não como uma corrente que prende, mas como um caminho iluminado por alguém que sabe exatamente o que é melhor para nós. Fique esse convite para refletir. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.